Tudo nós temos um dono de uma coisa. Você tem um dono no serviço, eu tenho um dono meu, ele tem o dono dele, mas sem ter o dono não adianta. Eu acho que eu já nasci com ele, porque ninguém passou, ninguém me ensinou, então eu acho que eu já vim com o dom, eu acho. Que eu sabia que eu tinha aquele dom de ajudar as pessoas. A minha mãe benzia meus filhos. Daí ela falou, filha, você vai ter que aprender e você tem o dom. Não adianta a pessoa querer fazer uma coisa sem ter dom. Você pode até fazer. Você faz ele e não fica bom. Eu me acho no benzimento, que é uma coisa que vem da minha família há muito tempo, da minha avó, da minha mãe e principalmente da minha madrinha. Eu tinha 6 anos, ela me levava para os campos para conhecer as ervas, arrancar raízes, flores, e daí ela fazia xarope, fazia garrafadas, que chamava, né? E as pessoas iam lá para benzer, e eu estava sempre do lado dela, né? E ela me ensinou muita coisa, então muita coisa é memória de infância. Como todo brasileiro que seja místico por natureza e por influência, venha da minha família. Meu avô era benzedor. Olha, menino, já vem de geração, que a minha avó benzia. Depois Deus tirou minha avó, ficou a minha tia. Da minha tia, ficou a minha mãe. Depois da minha mãe, sou eu. Cresci com influência do catolicismo, me tornei umbandista. E depois de anos já como umbandista é que veio a questão do benzimento. Então, quando adoecia minha mãe saía para benzer. Benzia ali aquelas pessoas ali e voltava para trás. Graças a Deus, não fulano, graças a Deus, me saiu bom. Meus filhos eram pequenos e eu gostava muito, né, de todo tipo de benzimento. O meu despertar mais recente foi a questão do benzimento, o interesse, o desejo, e é uma devoção. Então eu acredito que sou umbandista por missão e benzedeira por devoção. Eu acredito muito nisso. Olha, rapaz, esse negócio de benzer, uma mulher passou para mim. Ela já morreu. E tinha uma mulher, ela chegou um dia e falou para mim que ia me ensinar a benzer. Daí aprendi com a minha mãe. Eu estava com uma dor no estômago. Fui lá, tirou a radiografia, não deu nada. Ele falou, não tem nada, rapaz, você não tem verme, não tem nada no estômago. Não estou entendendo isso aí. Aí eu falei, doutor, mas então não vai ter mais remédio? Ele falou, eu não vou dar mais remédio. Vou dar o remédio que eu estou dando, quando dói muito, você bebe e para. Foi embora também. Esse doutor Zardo ganhou dinheiro em mim, muito por essa dor do estômago. Aí eu estava conversando com esse rapaz, Chico caminhando. Aí o Chico falou para mim, falou, Expedito, esse negócio seu aí, eles estão caídos. Isso aí não sai com médico não. Você tem que procurar um benzedor. E o primeiro filho, ele ficou com problema na vista, né? Deu um problema muito grave na vista dele. E saía sangue do olho dele. E eu levei no médico, o médico falou, acho que esse menino vai ficar cego. Aí chegou esse Laerte. Chegou e falou, dito aí benze. Ela chega no lugar. E eu ia muito na casa dela. Não sabia que ela benzia. Aí fui lá, cheguei lá. Falei, dona Dita, eu vim aqui, o Laerte falou que a senhora chega e está no lugar, eu estou custando pro ar. Ela falou, vem aqui. Vira de costas para mim. Virei de costas para ela. Vira para cá. Ela falou, estão tantas fios estão para baixo. Por isso que essa dói desse jeito. Se você não cuidar, não chega mais no lugar. Vou chegar. E foi lá e fez o trabalho dela.
eu trabalho. Quando eu cheguei em casa, que eu voltei em casa, já estava mais ou menos. Aí jantei tudo, não doeu. No dia de madrugada não doeu. Aí voltei lá. Voltei, ela falou, já está no lugar. Aí foi, daí nunca mais senti mais nada. Aí eu fiz uma promessa. Eu falei para mim mesmo, falei, se eu conseguir, em nome de Jesus e de Santa Luzia, curar a vista do meu filho e ele não estiver cego, não ficar cego, eu vou rezar por toda a minha vida. Aí comecei a rezar, e fazendo os banhos, lavando a vista dele, e eu vi que foi melhorando. Eu nunca falei nada para ela. Nunca falei nada para ela. Não disse, passa para mim, né? Tinha interesse naquilo. Aí quando foi um dia eu estava sentado lá, só eu com ela conversando lá. Aí ela falou bem assim, seu Dito, se o senhor aceitar, eu vou passar a benção minha para o senhor. Que o senhor serve. O senhor é um homem brabo, um homem nervoso, mas tem um coração muito bom. O coração do senhor é puro. Então eu passo para o senhor. Se o senhor quiser passar para mim, eu aceito. E passou. Ela falou, só que eu quero que o senhor faça uma coisa para mim. Se eu morrer primeiro que o senhor levar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e põe ela na minha sepultura. Eu falei, não, eu faço. Se eu morrer primeiro, se a senhora morrer primeiro, eu faço. E fiz mesmo. A promessa foi válida, meu filho não está cego, pode ter um problema na vista, mas não está cego. Então eu vou benzer toda a vida. Então a partir daquele dia, eu comecei a rezar todos os dias. Mas aquele negócio daquela passagem de benção, passou boa ideia. Aí mudei pra cá. Parece que tinha uma coisa que me atormentava, sabe? Tava trabalhando assim, lembrava naquilo lá e ficava quieto pra falar nada. Aí um dia eu levantei cedinho, abri a porta da cozinha ali, mas de frente assim, ó. Era com paninho na cabeça, desse jeito assim. De cara, assim, que nem tá nós dois, assim. Falei, nossa, uma dona Dita aí. Fiz, mas nossa, foi saindo. Aí eu lembrei. Falei, nossa, tá cobrando eu, né? Aí comecei a benzer. Então quando eu falo, ela pôs que eu tinha o dom para aquilo. Eu tinha o dom, mas não sabia, né? Então ela passou para mim, e eu não estava continuando, mas ela veio cobrar, né? O espírito dela veio, né? Então como eu lembrei, falei, então agora eu vou continuar, né? Mas eu tinha vergonha, assim, de benzer as pessoas, então porque eu era muito nova, criança, tinha gente que até podia não acreditar. E eu tinha vergonha de benzer. Eu achava assim que, nossa, isso não é coisa boa, assim, para estar mostrando, tem que ser uma coisa mais família, né? Eu era, assim, uma pessoa pública, né? Eu era professora, diretora, então aquilo ia pegar mal para mim. Aí depois dos 20 anos eu comecei todos os dias. E todo dia eu benzia lá na minha casa, lá no Ceará, onde eu morava lá. Então tinha dia que ia 60 pessoas, 65 pessoas na minha casa. Aí depois vim embora para cá e minha irmã já estava aqui. Aí aparecia uma pessoa com ferida na perna, aparecia uma pessoa com uma coisa e com outra, a minha irmã falava, a minha irmã vai vir do Ceará e vai benzer e vai ficar boa. Quando eu cheguei do Ceará, já começou cheio de gente na casa, benzendo, e graças a Deus muita gente foi curada, tanto no Ceará como aqui. Todo mundo falava, Zelita, mas que mão abençoada. Quando conheci uma pessoa, vá atrás de Zelita. Nos tempos que eu trabalhei em São Paulo, todo mundo, quando conheci uma pessoa lá nas minhas terras, eu sabia que aquela pessoa estava doente. Graças a Deus. O benzimento é uma cura. Quando você benze, eu me curo e o outro cura também. O sentir bem é no quesito de você saber que está ajudando, né, a outra pessoa. Geralmente a gente benze assim, as pessoas da família, as crianças, né? E sempre as mães
falam que melhorou, que está bem, que dormiu bem, passou o dia bem, passou a noite bem. Então isso faz bem para a gente também, né? Porque quando eu fiz a promessa, eu falei para mim mesma, eu vou benzer de tudo. Você não benze só alguém, você pode bendizer um objeto, você pode bendizer um lugar. Então as pessoas pedem para benzer casa, benzer sítio, benzer chácara, fazenda, tudo que você imaginar as pessoas pedem para benzer, né? É loja, é supermercado, é tudo, aí eu vou benzer, eu benzo sim. Eu benzo cobreiro, benzo mau jeito, benzo criação. Eu benzi uma égua lá em Tocantins. A égua tinha bicho na orelha. Então o rapazinho gostava muito da égua, então o rapazinho ia lá, via a égua daquele jeito e voltava chorando. Aí ele falou pra mim, falou, Sr. Expedito, eu ouvi falar que o senhor benze criação. Eu falei, benzo. Ele contou pra mim, eu falei, olha, Amadeu, a égua tá muito longe, mas é a fé que manda. Eu vou benzer a égua. Aí eu peguei e benzei a égua, benzei daqui lá. Dali 15 dias, mandaram falar pra ele que a égua tava pronta, sozinha. Olha aí, é a fé, né? Tem alguma coisa assim meio de maroiado, sabe? Por isso quando eles benzem, a benção de boca, essas coisas, tá saindo. Que bom. Tá saindo. Que bom. Então é isso aí. Mas é fraquinha, a sua é fraca. Não é forte. Porque é do carro ainda mesmo. Então existem várias formas. A primeira, que carrega muito poder para mim e para muitas outras pessoas também que comungam da mesma crença, é a palavra. É o bem dizer. É a palavra bendita. É a palavra que traz a questão da bênção, de abençoar, né? E isso é que faz com que o bem-estar aconteça. Tem gente também que vem para benzer e quer saber das coisas. Eu falei, eu não sou adivinha. Eu sou benzedeira. A diferença de benzimento é isso. Você está fazendo uma oração com muita fé, com muito amor, para tirar aquilo que está fazendo mal, que está causando mal, né? Quebranto, olho gordo. A gente só corta o quebrante da pessoa que pede, né? Não sai por aí cortando o quebrante de todo mundo, né? Ah, hoje eu não tô bem, tô com o corpo meio ruim. Dá pra você cortar o quebranto, né? Que as crianças, que nem ela fala que fica com dor no corpo, às vezes, né? O pai e a mãe às vezes reclamam que não tá dormindo bem. Aí acho que é quebranto, benze, corta, né? E aí eles ficam bem, dormem bem, ficam mais tranquilos. E pra gente curar as pessoas de quebranto é assim. O nome do senhor é, como é que é? Fabiano. É Fabiano, eu falo. Fabiano, que Deus é que te pôs e 3 é que te cura. Com as 3 palavras de Deus e da Santíssima Matrindade, eu curo o quebranto, o olhado, o zóio trucido, o zóio virado, o zóio excomungado, que eu hei de curar. Pum, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo. Ô Maria Santíssima do céu, que é Deus Pai de bondade, que cura o quebranto,
cura o olhado, cura as inveja, os olhos trucidos, os olhos virados, os olhos expungados, que eu hei de curar. É em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus é o Espírito Santo. Ó Deus, Pai de bondade, que cura o quebranto, cura o olhado, levando pelas ondas do mar sagrado, com as 3 palavras de Deus e da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, você está cheio de quebranto. Olha, menino, meus olhos encheu d'água. Ele tá com quebranto, menina. Você vai ver qualquer coisa, como você vai sentir seu corpo. Não, quando a pessoa está com quebranto, você vai rezar, a primeira coisa que faz, você começa a encher as vistas de água, com coisa que você está chorando. E daí a pouco você vê, o corpo parece coisa que aquilo está arrupiando. Quando eu comecei a querer benzer, a minha intenção era benzer crianças. Benzer crianças porque eu queria fazer o benzimento de cortar o medo. Seja o medo de falar, seja o medo de andar, seja o medo de ficar sozinho. Né? Minha avó me levava quando a gente estava com medo. Eu achei muito fantástico a questão de alguém com algumas palavras, com alguns objetos, conseguir passar segurança para mim enquanto criança que tinha medo de coisas que para mim eram assim, muito importantes. E sempre é, né? Só quem tem o medo é que sabe. A cunhada da minha irmã outro dia, você benze a minha netinha, que ela está muito assustada. Sei lá, eles confundem o quebranto com susto, com... Eu benzo, mesmo assim eu corto o quebranto, mas já não é o que eu faço, né? Benzer o susto, né? Vamos supor assim. Mas a gente fala o que pode, né? Benze, fala que deu tudo certo, tá bom. Não apareciam crianças para benzer. As primeiras pessoas que foram aparecendo ao longo assim, de uns 2 anos eram mulheres que se diziam tristes, entristecidas. Então o brasileiro cresce, né, nessa miscelânea aí de tudo quanto é cor, tudo quanto é santo. Eu peço para todos os santos, né, assim, peço para Nossa Senhora de Aparecida, que eu tenho muita fé, né. Porque eu sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, em primeiro lugar Deus, né, e seus pedidos, né. Peço a Jesus e Maria que cure aquela pessoa, seja qual for o mal. Ela pode ter qualquer crença que, né, que a gente faz, não tem alguma distinção de nada, né? É uma mistura, né, que a gente faz. Mistura de orações, de crenças, porque eu sou espírita. Falam que benzimento é só de determinado povo, ou então é só de determinado Deus, como se Deus, né, fosse exclusivo de alguém, de algum lugar ou de algum povo. Todos os povos, tanto os egípcios, os ciganos, todos os povos praticavam a arte do bem dizer, a prática de abençoar, né, de ajudar o próximo. Chico Xavier falava assim: todas as religiões levam até Deus. Algumas escadas são mais longas e outras mais curtas. E eu acredito nisso. Não importa o seu Deus. Na verdade é em nome de Deus, né, que você fala. Então acho que é qualquer religião, né, desde que a pessoa acredite e aceite, né. Ela é uma benzedeira umbandista. Geralmente as pessoas pensam, ela faz incorporada. Não, o benzimento não. Né? A incorporação acontece em outros momentos de gira, na sessão de gira do terreiro. Mas o benzimento é como uma benzedeira católica fosse fazer. Dentro do espiritismo existe o passe, não o benzimento, né? O passe é mais assim, você tem um preparo antes de dar passe nas pessoas, isso lá no centro, né? Porque fora você não pode dar. Você faz toda uma oração, todo um preparo e depois você vai fazendo as orações para a pessoa, pedindo, né?
mas sem tocar na pessoa, e também é só lá dentro, junto com os espíritos de luz que estão lá no centro, não pode fazer fora. Você está mexendo com seres de luz, mas também com seres sem luz. Então, de repente, pode acontecer alguma coisa de que você não tem controle. E mais do que respeitar, é permitir, né? Permitir que o outro busque aquilo que ele compreende, que ele vai se sentir bem, ou que ele acredita, porque se você não pode dizer o bem sobre aquilo, então não diga o contrário. Então, não existe um benzimento, quando se fala de benzimento, um benzimento que faça o mal. Se fala benzimento, é o bem dizer. Então é carregado da boa intenção, que a pessoa que pratica tem que estar pronta para isso, tem que estar convicta disso. E a pessoa que vai receber essa bênção por meio da palavra, de uma erva, de uma reza, de um canto até mesmo, que acredite nisso, ou que se permita. E eu acho que o principal no benzimento é você ter fé. Muita fé naquilo que você pede, naquilo que você reza, e a pessoa também. Eu acredito no que eu faço, mas a pessoa também tem que acreditar, né? Porque senão não dá muito certo, né? Quem acreditar vai ser curado, em nome de Jesus. Se a pessoa acredita, ela fica curada. Se não acredita, que nem diz o caso. Não é a culpa minha. Antigamente tinham benzedeiras católicas que só benziam até às 6 horas da tarde. Depois disso, quando o sol se punha, não benziam mais. Outras não benzem durante a quaresma, outros não benzem aos sábados e domingos. Então, eu não gosto de benzer depois das 6, né? Mas tem gente que vem, eu tô muito mal, tá? Eu já fui no médico, não tô bem. Você não me benza, aí até benzo depois das 6. Mas com o mundo mudando, o ritmo e o estilo de vida mudando, então a gente também precisa adaptar isso. A gente tem que conseguir colocar a prática do bem dizer dentro do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, não consigo benzer durante o dia. Eu consigo benzer durante os dias de semana a partir das 18 horas. Se eu não fizer isso, eu não consigo cumprir a minha devoção, que é o benzimento. A pessoa que me ensinou, ela ensinou numa sexta-feira santa. E ela falou, na época, que eu não poderia ensinar ninguém fora desse dia, né? Tanto é que eu ensinei numa sexta-feira santa. Então, assim, eu tenho meio receio de falar, ensino qualquer um, mas nesse dia, né? Não me importo de passar o conhecimento, mas que seja nesse dia. Aí eu falo tudo. O ritual é um prato, né? Não precisa ser virgem, nada. Prato que você usa normal, água e uma colher com um pouquinho de óleo. Óleo de cozinha ou azeite. Depende da quantia de quebranto que a pessoa tá, o óleo ele abre, às vezes ele pega a borda inteira do prato, às vezes ele fica menorzinho, às vezes ele nem se mexe, coisa que eu nunca vi e agora eu tô vendo. Você pinga um pingo, ele forma 2, um dentro do outro, que eu nem sei falar o que é, né? Isso aí que eu nunca tinha visto. Mas acontece muito. Ultimamente isso acontecendo bastante. Antes o quebranto, sei lá, vinha com um tipo carregado de energia, agora talvez ele venha com outro e por isso mude o óleo ali. Mas é teoria, né? Eu imagino. É que ela viaja muito nessas, né? Então. Misturou daquela forma que a senhora falou? Não, daquela forma que eu falei, não, mas você viu que ele abriu. Acho que por causa da madeira não dá pra ver, né? Não, mas eu vi, sim. Então não tô com aquela energia malucona nova. Mas tá também. Não pense que não tem. Não, eu sei que tem, eu sei.
E daí sempre joga, né, em água corrente. E pronto. Então eu benzo com água benta e ramos. Eu tiro aqui, aí eu lavo elas para tirar a poeira. Aí eu vou pegando a água benta com as folhas e jogando na pessoa, né? É assim que eu faço. Eu gosto de benzer com arruda, com alecrim, se tiver. Mas não tendo, aí eu pego qualquer planta que não tem espinho. Porque assim, tendo espinho não é muito bom, né? Já tira um pouco a força, né, da oração. Espírito Santo, amém. Como é seu nome? Fabiano. Fabiano, quando Deus andou no mundo de todos os males, Ele curou. Pois com os poderes de Deus e da Virgem Maria Santíssima e de todos os anjos santos e santa, eu também vou te curar. Que Jesus te cure de dor de cabeça, dor de ouvido, dor na garganta, dor na coluna, dor de corpo, dor nas pernas. Cura todo tipo de invejas também, maus olhos, admiração, atrapalhação na tua vida e nos teus trabalhos. Que Jesus te benze, te cure, repreenda e combata todo tipo de mal. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Jesus te benze e feche o teu corpo e feche o meu corpo nesta tão boa hora. Que salve as palavras de Deus agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu está curado. Em nome de Jesus e de todos os anjos santos e santas. Amém. Tá com maus olhos, viu? Tá com uma olhada. É? Tá. Uhum. Tava. Espírito Santo, amém. Porque ao longo do tempo eu fui mudando algumas coisas que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, que a minha tia fazia. Por exemplo, eu não benzo mais com ervas, é com a mão. Se a cura está na minha mão, então vamos usar a minha mão, né? Você vai fazer assim, fechar os olhos e você vai pensar no seu Deus, tá? Eu vou benzer. São 3 orações que eu faço. Eu levanto as mãos, peço para o alto para me orientar, me iluminar. Qual que é o seu nome? Fabiano. Tirando, Fabiana, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que assim seja e assim será. Esfrego as minhas mãos e daí vou rezando Ave Maria. Depois eu vou tirando com a mão assim o Pai Nosso. E por último o Credo, que é uma das orações mais poderosas que tem. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Eu benzo com um copo d'água aqui do lado esquerdo, porque quando eu faço esse movimento, eu jogo as energias ruins pro copo. E daí a pessoa vai no vaso sanitário, despeja e vai pedindo o que quer que saia da vida dela e dá descarga. Não precisa ser oração decorada. A oração tem que vir daqui, tem que vir do coração, tem que vir uma coisa assim que você acredite, ter certeza. Pronto. Obrigado. Pega a água, vai. Mostra pra ele o banheiro. Tá bem sim, viu? Que bom. A importância da natureza no benzimento umbandista é enorme, porque na Umbanda sem folha não se tem ritual, né? Não se tem o bate-folha, que faz parte
da ritualística que eu uso nos meus benzimentos. Então, cada questão que a pessoa ser benzida vem pedir é uma erva que a gente utiliza. Se é tristeza, a gente pega o alecrim. Se é inveja, praga, a gente pega o abre-caminho ou quebra-demanda, a arruda. Então, não se tem benzimento na Umbanda sem água, sem folha, sem a riqueza da Mãe Natureza, a quem a gente tanto recorre. Então, eu tenho que me preparar, tem toda a questão da firmeza que eu tenho que fazer, minha firmeza com vela, com banho, com a minha oração inicial, a minha intenção, que muitas pessoas que dizem praticar não tomam esse cuidado. Eu uso vários instrumentos, né, vários objetos sagrados como o terço, um defumador que se usa, um perfume de alfazema, e aí cada benzedor vai fazendo da sua forma, com a sua egrégora, né, que a egrégora é aquele conjunto de mentores espirituais que o benzedor escolhe quando ele decide começar a benzer. Fabiano, pode pisar aqui, por favor. Um pé em cima de cada galho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fabiano Tovar Garcia Liporoni. Você aceita esse benzimento? Aceito. Você aceita esse benzimento? Aceito. Você aceita esse benzimento? Aceito. Que assim seja. Licença. Fabiano, agora eu vou perguntando o que eu quebro e o que eu corto e o que eu curo. Tudo que você quiser de ruim que vai embora, que seja quebrado, você vai mentalizando. Fabiano, o que eu quebro, o que eu corto e o que eu curo. Fabiano, o que eu quebro, o que eu corto, o que eu curo. Fabiano, o que eu quebro, o que eu corto, o que eu curo. Fabiano, o que eu quebrei, o que eu cortei, o que eu curei, que não volte, que não ache o caminho de volta, que seja encaminhado pela força divina de Deus nosso Pai, a grandeza das ondas divinas de Mãe Iemanjá. Descarrega, descarrega, com prazer e alegria. Descarrega, descarrega, com Deus e a Virgem Maria. Ao anjo da guarda, ao santo anjo do Senhor, zeloso guardador de Fabiano, se a ele confiou a piedade divina, sempre o rege, o guarde, o governo e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Licença. Agora você pode sair e deixa que eu pego a folhinha. Isso. Isso. De vez em quando, eu benzo uma pessoa que está assim, com a energia muito pesada. Eu falo energia. E daí eu me sinto mal. Sabe, na hora, as dores dele às vezes passam para mim. Daí eu saio, vejo minhas plantas, pego alguma árvore, seguro alguma árvore, peço para descarregar e vai embora, eu fico bem. A menina veio aqui, nossa, estava carregada, que ela não podia fazer nada, porque as coisas que ela fazia não davam certo. Tem gente que vem aqui benzo, eu fico marmo. É. Faço marmo. Porque cuida a gente. E aí como faz pra mandar embora? Eu tenho que sentar ali, fazer minha oração para empurrar fora. Depois, quando eu não me sinto muito bem, eu não estou muito bem e tal, eu tomo banho de ervas que eu sei que são boas e eu também me benzo. Então, em nome de Jesus, eu também sou curada. Eu vou lá na cozinha, pego 3 pedrinhas de sal, porque não tem pedra de sal, eu pego 3 pitadas de sal, põe dentro d'água e bebo. Outra hora eu pego a água benta, tem sempre a garrafinha d'água benta, eu bebo a água benta.
E quando chega uma pessoa que eu sei que ninguém tem, minha filha que mora ali embaixo, ela chega aqui, eu peço ela para rezar em mim. Aí ela reza. A benzedeira na Umbanda se autodescarrega, que é para que ela não fique, não leve aquilo que a pessoa que veio ser benzida possa ter deixado aqui. Um dia uma senhora perguntou assim para mim: ai, mas você não tem medo de ficar doente por causa disso? Eu falo: olha, se eu estou fazendo bem, se Deus me deu esse dom, você acha que Ele não está cuidando de mim? Mas o que eu levo na minha intenção é que às vezes eu fico querendo saber se a pessoa melhorou. É isso que fica. Aquele benzimento continua comigo. Eu fico pedindo nas minhas orações. Fico pedindo que a pessoa melhore, que Deus ilumine, que Nossa Senhora abençoe, para que ele venha melhor, para quando terminar esse ciclo de benzimento, ele saia satisfeito, realizado e que não leve mais com ele o que ele tinha quando ele chegou para mim. Demorou muito para eu aprender tudo isso, gente. Não é assim da noite pro dia. A gente tem que ir aprendendo. Graças a Deus. O que eu pude fazer para me ajudar os outros, até hoje, e eu faço. Meu nome é Zelita e eu sou benzedeira. Meu nome é Cândida e eu sou benzedeira. Meu nome é Fabiane e eu sou benzedeira. Meu nome é Maria Inês Tavares Chiarelli, sou benzedeira. Eu sou expedito e sou benzedor. Meu nome é Thalita e eu sou benzedeira. Meu nome é Francisca e eu sou benzedeira.